Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Coelho do Ponto Honesto, mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Wish Kid, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Perdido nas Estrelas, o desenho do Macaulay Culkin, que foi produzido em 1991 e passou aqui no Brasil, acredito que entre 1992 e 1993, talvez. Então, primeiro, dar uma contextualizada em quem foi Macaulay Culkin, que ali no começo dos anos 90 era um dos grandes astros do cinema, era o maior nome do cinema infantil, talvez seja o maior nome do cinema infantil de todos os tempos, apesar de ter tido uma carreira curta e de ter feito poucos filmes, inclusive poucos filmes de sucesso. Às vezes parece o contrário, mas é que o fenômeno foi tão forte que acabou marcando demais. Esse personagem acabou marcando demais na história do cinema. Macaulay Culkin é filho de Kit Culkin, que era um ator de teatro sem grande destaque, sem grandes produções, sem ser um grande nome da Broadway ou qualquer coisa do tipo. E o Kit Culkin, ele teve vários filhos e colocou todos esses filhos para atuar. A criançada começou a carreira no teatro, foi o caso do Macaulay Culkin, que em 1985 estrelou seu primeiro filme para a TV, que é um filme que, se eu não me engano, se chama The Midnight Hour, é uma produção de horror. Macaulay Culkin só estreou no cinema em 1988, em um filme chamado O Rochedo de Gibraltar, em inglês Rocket Gibraltar, em português o Rochedo de Gibraltar. Não é um grande filme, mas tinha ali alguns atores famosos, tem o Bill Pullman, por exemplo, o Burt Lancaster, e na sequência, depois de fazer mais uma produção, o Macaulay Culkin estrelou o filme que mudaria a vida dele e a carreira dele, que foi Uncle Buck, ou como é conhecido aqui no Brasil, Quem Vê Cara Não Vê Coração, que é uma produção de John Hughes. John Hughes escreveu, produziu e dirigiu o filme, que tem John Candy no papel principal e Macaulay Culkin fazia ali um dos coadjuvantes principais, ali do pessoal do elenco de apoio. Ele era um dos que tinha mais destaque, e essa produção mudou a vida do Macaulay Culkin porque foi produzido pelo John Hughes, através da empresa dele. Tem a participação do John Candy também, mas enfim, foi produzido pelo John Hughes, um grande nome da comédia dos anos 80, em termos de produção, embora ele fosse mais associado a uma produção com personagens adolescentes, colegiais. Comédia em geral do John Hughes era um sucesso, e ele viu talento no Macaulay Culkin. Então, depois de mais uma produção, Macaulay Culkin foi escalado para o filme que mudou a carreira dele e o lançou no estrelato imediato, que é Home Alone, de 1990, mais conhecido aqui no Brasil como Esqueceram de Mim, em que o Macaulay Culkin fez o papel de Kevin, um garoto que a família viaja para a França e ele acaba esquecido em casa, ali no Natal, e ele tem que se virar enquanto a família está longe. A princípio ele acha que a família desapareceu por causa de um pedido que ele fez, e ele tem que tocar a casa sozinho. Só que nisso aparecem dois bandidos, um deles interpretados pelo Joe Pesci, que era o grande nome do elenco, era o nome forte do elenco, apesar do protagonista ser o Macaulay Culkin, mas Macaulay Culkin logo virou esse jogo e se provou a estrela daquela produção. Esse filme tem uma das cenas mais famosas da história do cinema, que é o Macaulay Culkin com as mãos no rosto, dando um grito. Essa é a capa do filme, pôster do filme, ele de suéter, com as mãos no rosto, a boca aberta, como se estivesse dando um grito. E na história do filme, isso acontece porque, como ele estava sozinho em casa, ele estava bancando um adulto, ele decide fazer a barba. Apesar de ser uma criança e não ter barba, ele passa gilete no rosto, passa o estojo de barbear no rosto, né? Corta o rosto, obviamente, e depois vai passar a loção pós-barba, que arde no rosto, e aí ele dá um grito. Essa era uma produção, né, chamada produção de fim de ano, filme de fim de ano, filme de Natal,
né, holiday film, né, Natal geralmente muitas vezes é chamado de holidays, assim como em português a gente chama boas festas, ali misturando Natal e Ano Novo. Em inglês usam holidays para falar do Natal e do Ano Novo. E muitas vezes nesse período saem vários filmes com essa temática voltados para a família. É uma produção para a família, é uma produção, sei lá, diferente dos filmes de verão, que pega a garotada que está nas férias, os adolescentes que estão nas férias, etc. Natal é uma época mais família, então as produções são voltadas para esse público. Porque tá lá o pai de recesso, as crianças também estão de recesso, o recesso da escola, o pai de recesso do trabalho, a mãe de recesso do trabalho, então podem ir todos juntos ao cinema ver uma produção amigável, uma produção family friendly. Era o caso de Esqueceram de Mim, que teve um orçamento de apenas, entre aspas, 18 milhões de dólares e fez $500 milhão. Então foi um sucesso absoluto. Você fazer $500 milhão em 1990 seria mais que você fazer 1 bilhão hoje em dia, com a correção monetária. Então lançou Macaulay Culkin ao estrelato absoluto. Era mais uma produção de John Hughes que estava fazendo sucesso, embora seja uma das maiores produções de sucesso dele. O John Candy, que eu falei, participa do filme, ele é o cara da polka, que a participação dele é até pequena, mas importante, ele tem um papel-chave ali. E, enfim, Esqueceram de Mim dispensa apresentações. Por muito tempo foi o filme referência de Natal. Era o filme de Natal de referência. Sempre passava no fim de ano aqui no Brasil, na Globo. Mas, enfim, provavelmente se repetia em todo mundo, em canais do tipo. E Macaulay Culkin virou uma estrela instantânea depois disso. E seguiu para fazer mais algumas produções de sucesso. As mais famosas são My Girl, que aqui no Brasil é Meu Primeiro Amor, Esqueceram de Mim 2, O Anjo Mau, em inglês é The Good Son, em que Macaulay Culkin iria trabalhar com um outro ator infantil que viria a ter uma carreira longeva e de muito respeito em Hollywood, que é o Elijah Wood. No caso, My Girl é um drama, né? Meu Primeiro Amor é um drama, e The Good Son é um suspense, em que Macaulay Culkin acaba fazendo o papel de vilão. Ele é o protagonista, mas ele faz o papel de vilão. Esqueceram de Mim 2 é mais uma comédia de Natal, mais uma comédia de fim de ano. The Good Son, né, O Anjo Mau, foi talvez a última produção de sucesso do Macaulay Culkin. Teve um orçamento de 17 milhões e teve um lucro, teve uma bilheteria de... Não só bilheteria, um lucro, né, no final de 60 milhões, não, na verdade bilheteria, porque o lucro vai além disso, com venda de home video, enfim. Então teve um orçamento de 17 milhões e um lucro de 60 milhões, e uma bilheteria de 60 milhões. E depois disso, as produções do Macaulay Culkin começaram a ser um fracasso. E aí é reflexo de duas coisas. Primeiro, ele estava cansando de atuar, o moleque não tinha uma infância normal. Ele tinha virado uma estrela instantânea, como eu falei. Ele era alguém que não tinha sossego em qualquer lugar que fosse. Ele era convidado para várias produções. Ele participou de clipe do Michael Jackson. Ele estava aparecendo sempre na TV, tinha que dar entrevista. Ele tinha uma agenda de adulto, como qualquer ator adulto que, além de atuar, tem que atender uma série de compromissos. E nessa idade, muitas vezes, a pessoa não quer isso, ela quer ter uma infância normal. E o outro ponto é que as produções naturalmente eram escolhidas pelo agente do Macaulay Culkin, que era o pai dele, o Kit Culkin. E posteriormente ele foi muito criticado por isso, porque ele saía escolhendo qualquer produção que oferecesse um bom dinheiro para ele e para o filho, e o filho era obrigado a atuar. Muito embora nem sempre ele quisesse, nem sempre ele tivesse afim de atuar naquele filme, mas não, ele tinha que atuar, e assim vieram uma série de fracassos. Quebra-nozes, Pagemaster, Acertando as Contas com o Papai, e inclusive Riquinho, baseado no personagem dos quadrinhos Riquinho. Riquinho foi um fracasso de bilheteria. O orçamento foi 40 milhões e a bilheteria foi menos de 40 milhões. Então foi um fracasso, apesar de ser um dos filmes mais famosos do Macaulay Culkin. Eu diria que os 5 filmes mais famosos do Macaulay Culkin são, em primeiro lugar, Esqueceram de Mim,
depois Esqueceram de Mim 2, Meu Primeiro Amor, O Anjo Mau e Riquinho. E Riquinho foi a última produção do Macaulay Culkin em 1994. Depois disso ele parou de atuar, ele entrou em litígio com o pai, que administrava a grana dele. Ele conta numa entrevista que ele ficou sabendo que ele tinha grana suficiente para os netos fazerem faculdade e ainda seguir sendo milionário. E essa questão de fazer faculdade, isso é mais um dito popular nos Estados Unidos para falar quanto a pessoa tem dinheiro, porque fazer faculdade nos Estados Unidos é muito caro. Certamente ele tem grana suficiente até para os tataranetos fazerem faculdade com tranquilidade. Mas faculdade nos Estados Unidos, para você fazer, ou você tem que ser bolsista, e aí você tem que ter um talento especial, como ser um aluno muito crânio, tocar algum instrumento muito bem, ou ser um atleta de ponta, ou você tem que ser rico para pagar as anuidades, ou então você vai se endividar muito. Você vai passar coisa de 30 anos pagando pelo empréstimo que você teve que fazer para poder pagar a faculdade. Então essa é uma forma de mostrar o quanto você é rico, e Macaulay Culkin descobriu que ele estava ricaço desse jeito, que ele estava trilhardário. Então ele abandonou a carreira, que durou apenas 6 anos, de 1988 a 1994, isso mesmo, durou apenas 6 anos e apenas 13 filmes para mostrar como Macaulay Culkin foi um fenômeno. Depois ele voltou a atuar, mas sempre em produções independentes, etc. Os irmãos dele também atuam. Talvez o irmão dele que tenha mais sucesso é o Kieran Culkin, muito embora não chegue a 1% do sucesso dele, do sucesso que ele fez. Mas, enfim, ele largou a carreira de mega estrela e depois passou a fazer aparições em filmes menores, produções independentes, meio que atuar por prazer, atuar por hobby, por diversão. Ele inclusive vai aparecer, vai ter um novo Esqueceram de Mim, e ele vai aparecer fazendo uma cameo apenas, né, fazendo uma participação rápida ali, como Kevin, que é o personagem dele original no Esqueceram de Mim. Então é como se fosse o Kevin adulto. Eu não sei detalhes dessa produção de Esqueceram de Mim, mas não vai ser um remake, provavelmente. Ou se for um remake, vai ser com personagens diferentes. E o Kevin vai fazer ali uma cameo. Mas enfim, isso foi um background geral do Macaulay Culkin. E em 1991, enquanto o Macaulay Culkin ainda era essa estrela, o primeiro Esqueceram de Mim tinha saído e tinha transformado o Macaulay Culkin no grande nome do cinema da época. A DSC Production, que é a mesma produtora dos Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, que falei em outro episódio, ela se uniu a uma produtora italiana chamada Rete Italia para fazer Wish Kid, ou, como eu disse, como ficou conhecido aqui no Brasil, Perdido nas Estrelas. Eu acho que esse desenho passou por aqui por volta de 1993, passava na Globo, e nessa época era o meu desenho animado preferido. A trama do desenho é o seguinte: tem um garoto chamado Nick McClary, que ele é desenhado baseado no Macaulay Culkin e é dublado pelo próprio Macaulay Culkin. Como eu disse, o Wish Kid, Perdido nas Estrelas, era um desenho do Macaulay Culkin. A cartela título tem lá Wish Kid, estrelando Macaulay Culkin. Ele era o grande nome da época. Então tem esse garoto, Nick McClary. Um dia uma estrela cadente cai no quarto dele e atinge a luva de beisebol dele. E aí ele descobre que batendo 3 vezes na luva de beisebol, se alguém aí acompanha beisebol, sabe que o jogador de beisebol tem mania de bater assim na luva. Você tá coloca a luva numa mão, a sua outra mão tá livre, você bate ali na luva por vários motivos. Muitas vezes é uma forma de você pedir a bola a outro jogador, uma forma de você se manter ligado, você se manter concentrado no jogo. Então ele descobriu que batendo na luva 3 vezes e fazendo um pedido, esse pedido se realizava. Esse pedido teria uma duração curta. Eu acho que a série não estabelece quanto tempo esse pedido durava, mas que eu lembro dura pelo menos alguns dias. E enquanto o pedido estivesse durando, ele não poderia fazer outro pedido. Na verdade, ele só poderia fazer um novo pedido uma semana depois. Então, se ele fazia um pedido, esse pedido se realizava, a luva mágica ela parava de funcionar por um tempo. Aí geralmente ele batia na luva 3 vezes e ele repetia 3 vezes o pedido dele. Então, por exemplo, tem um episódio que eu lembro que ele se transforma em super-herói. E aí ele bate na luva dizendo: desejo ser um super-herói, desejo ser um super-herói,
desejo ser um super-herói, e aí ele se transformava num super-herói, embora ele repetir 3 vezes não fosse necessário. Porque tem um episódio que ele bate na luva 2 vezes fazendo um pedido, e quando ele bate a 3ª vez, ele diz uma outra coisa, e o pedido que se realiza é esse terceiro. Então eu acho que o que vale era só ele bater na luva 3 vezes, tendo em mente lá o pedido dele, independentemente do que ele iria falar. Essa série, ela também tinha alguns personagens coadjuvantes. Nick McClary era o personagem principal, mas tinha a família dele, tinha o melhor amigo dele, Carol Darrow, tinha o Bully, que era um vizinho dele que vivia aprontando com ele, chamado Frank, que ele chamava lá de Francis, e que era o nome mesmo do cara. Não, o nome do cara era Francis, mas o apelido era Frank, só que ele deixava que chamassem de Francis. Tinha a irmãzinha do Nick McClary, que era dublada pela Quinn Culkin, que é uma das irmãs do Macaulay Culkin, e durou apenas 13 episódios. Passava na NBC. 13 episódios para a primeira temporada de um desenho animado, até que é ok. É comum que a primeira temporada tenha poucos episódios assim, 13 na verdade é até um número relativamente alto. Só que não foi renovada para outras temporadas. Se eu não me engano, tinha uma segunda temporada a ser produzida, mas acabou sendo cancelado, acredito que por baixa audiência. Eu não tenho certeza, não consegui confirmar isso aí. Depois chegou a ser lançado em VHS, eu não sei se os VHS foram lançados no Brasil, eu nunca vi, então eu acho que não. E nem sei se chegou a ser lançado em DVD, pelo menos por aqui nunca chegou a ser lançado. Mas o sucesso do Macaulay Culkin era tão grande, ele aparecia na abertura do desenho, contando a história, e aí depois ele batia na luva, virava o personagem de desenho animado, entrava a cartela título, e o desenho começava. E o sucesso do Macaulay Culkin era tão grande, o poder que ele tinha, o poder comercial que a imagem dele tinha, era tão grande, que a Globo mostrava a abertura na íntegra, e isso não era comum da Globo. Na verdade, a Globo, ela cortava a abertura dos desenhos animados, cortava a abertura e o encerramento. Era uma forma de ganhar tempo. Então, assim, tinha muita abertura de desenho animado que era importante. Por exemplo, a abertura de Caverna do Dragão, ela conta a história de Caverna do Dragão, e a Globo simplesmente cortava essa abertura, porque para ela não interessava mostrar o que acontece. Para ela o mais importante era ganhar tempo. No caso de Perdido nas Estrelas, a Globo mostrava porque era uma forma de você mostrar ali a criançada que o Macaulay Culkin estava ali, e atrair a criançada para assistir. Opa, o carinha de Esqueceram de Mim, quero ver esse desenho aqui. O Nick, o protagonista de Perdido nas Estrelas, ele era dublado pelo Peterson Adriano, que era o mesmo dublador do Macaulay Culkin em filmes em geral. Peterson Adriano aqui no Brasil, ele é bem conhecido por dublar Bart Simpson, mas fãs de anime também devem lembrar dele dublando Koema, de Yu Yu Hakusho, e Speed Racer nas dublagens novas do Speed Racer, no relançamento do Speed Racer, não o desenho, o anime novo. Acho até que o anime novo era ele também. Mas quando o anime começou a passar no Brasil nos anos 90, foi redublado. O anime clássico começou a passar no Brasil nos anos 90, foi redublado, era o Peterson Adriano que dublava o Speed Racer. Ele tem outros personagens, ele faz o Fred do Scooby-Doo, mas o personagem mais famoso dele com certeza é o Bart Simpson. E também o Macaulay Culkin, ele dublava o Macaulay Culkin nos filmes e dublava o Macaulay Culkin em Perdido nas Estrelas. E foi uma produção bem legal que passou na Rede Globo, mas que infelizmente foi um fracasso comercial. Eu acho que não chegou a ter brinquedo disso nos Estados Unidos, pelo menos, por aqui não teve. Mas eu acho que nem lá fora chegou a ter, porque eu acho que foi a primeira, como é que eu posso dizer, foi a primeira vez que se constatou o que o cinema um pouco mais tarde viria a constatar, que Macaulay Culkin não era o sinônimo de sucesso que todos acreditavam. Não era só você botar a cara do Macaulay Culkin ali que necessariamente o negócio iria dar certo.
Isso se provou com alguns filmes mais para frente, inclusive alguns filmes em que se apostava muito, tipo Riquinho. É uma pena, eu achava o enredo do desenho muito original, muito bacana, esse negócio dele ter um poder especial de fazer pedidos, esse pedido se realizar e dali ele viver a aventura dele. Porque aí era aquela coisa, comum dos desenhos animados, ele iria enfrentar o Bully, que enchia o saco dele, ele ia tentar conquistar a garota que ele gosta, a menina da escola que ele gosta, ele ia ter problemas com vizinhos, problemas com provas, com tarefas que tinha que realizar, e tudo isso ele realizava junto com a luva mágica dele, que dava esses poderes especiais. Era uma produção um pouco diferente das demais que passava na Rede Globo na época, na Rede Globo, no SBT, enfim, de toda a programação infantil que a gente tinha aqui no Brasil, e pelo sucesso que tinha feito com Esqueceram de Mim e viria fazer com Esqueceram de Mim 2. Na verdade, quando passou aqui no Brasil, Esqueceram de Mim 2 já tinha passado também, então com o sucesso que ele fez com os dois Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin era o cara que dava credibilidade, ele tinha credibilidade ali junto ao público infantil, digamos. Então foi apenas uma temporada de Perdido nas Estrelas, que também tinha um título bem legal aqui no Brasil, mas foi apenas uma temporada, mas foi uma temporada muito boa, que com toda certeza divertiu muito os espectadores, e que eu me lembre nunca foi reprisada, nem nos canais abertos, muito menos nos canais a cabo. Então é isso, essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você escutou até aqui, um forte abraço e até a próxima conversa. Tchau.